O Retrato de Jane, de Robert Nathan. Foi publicado pela primeira vez em 1942 este romance do americano Robert Nathan, que é uma mistura de história de amor com literatura fantástica. Aqui a gente tem a história desse pintor, o Eben Adams, que uma determinada noite, ele está andando pelas ruas de Nova York, ele está assim, muito para baixo, muito preocupado, porque ele não consegue vender os seus quadros e ele precisa vender. Ele está passando por dificuldades financeiras. E no que ele está andando, nessa noite, ele passa por uma menininha, uma criança, que está ali a sós, sem ninguém ao redor dela, brincando de amarelinha. E ele começa a conversar com essa garotinha, ela se apresenta para ele, a Jenny, ele também se apresenta para ela. E logo nesse primeiro encontro que o pintor tem com a Jenny, nesse primeiro diálogo, já tem algumas frases que o leitor pode aproveitar e tomar como uma espécie de pista, mas que é uma pista talvez do que vai acontecer mais tarde, mas não é uma solução para o mistério, porque bem que se trata de um mistério. Você tem essa atmosfera de sonho e de realidade, uma espécie de ambiente, de clima em que você não tem uma definição, um contorno exato de onde está a realidade e onde está o sonho. A novela passa muito essa impressão para a gente, na maneira como Nathan escreve até. Parece que ele está fluindo e levando o seu personagem a fluir, sair de uma atmosfera onírica e entrar numa mais real. E entrar de novo nesse clima onírico. Só que ele tem o cuidado, o Nathan, de deixar bem claro para o leitor que o que está acontecendo e o que vai acontecer com o personagem não é fruto de delírio do Adams, do pintor. Isso fica bem claro porque a gente vai ver determinados momentos de interação entre os personagens que mostram que aquilo ali não é fruto de sonho, não é fruto de delírio, não é nenhuma fantasia particular, solitária do próprio autor. Apesar dessa atmosfera em que o contorno do tempo e do espaço não está claro. Nem essa ideia de tempo está clara. A gente vai perceber isso, de presente, passado e futuro. E é por isso que eu digo que você tem algumas pistas nesse primeiro diálogo do protagonista com a Jenny, mas não tem uma solução completa, não tem uma revelação completa daquilo que a gente vai ler mais adiante dentro da história. É um romance muito bonito, é um romance triste também, mas o Nathan toma cuidado para não ser lacrimogêneo. Você pode terminar a história e se sentir assim comovida, mas não há aquela apelação para lágrima fácil, em nenhuma frase, né, em nenhum trecho que ele usa aqui, em nenhum parágrafo. Ao mesmo tempo, ele passa para você que existe uma ligação do Eben Adams, do pintor, com a Jenny, que é uma ligação não só emocional, mas uma ligação espiritual. Há essa atmosfera também de uma espiritualidade atravessando a história, de uma preocupação espiritual, de uma consciência de uma realidade espiritual. Mas não há nenhum proselitismo, não há nenhuma propaganda de alguma religião definida, nada disso. Só essa convicção que o autor te dá, da maneira como ele escreve, de frases que ele lança através até de outros personagens, que essa realidade que a gente tem, essa existência que a gente tem, não nos mostra tudo que nós vemos, não nos mostra tudo que existe mais do que isso. Tudo isso está assim sugerido através do texto dele, através desses diálogos truncados com vários personagens, com falas em vários momentos. A gente também percebe que essa falta de contorno, de tempo, de espaço, que a história mostra pra gente, também pode ser sugerida por algumas formas dos personagens falarem. Por exemplo, a maneira como a Jenny fala, a gente vai reparar, o leitor vai reparar, que é mais formal, talvez mais antiquada do que os outros personagens da história. Isso tem um sentido. Ainda que não seja um sentido muito bem explicado quando a gente chega no final.
mas cada leitor deve tomar as suas conclusões, né? Tirar as suas conclusões de por que isso foi possível de acontecer. A impressão que eu tive quando eu reli essa vez é aquela impressão do que tinha que ser. Mas será que tinha que ser mesmo? Tinha que ser desse jeito? Não podia ter sido de outro jeito? Aí eu me lembro de algumas frases que a Jenny diz no primeiro diálogo, na primeira vez que ela encontra, né, o Adams, o pintor. Tinha que ser? Não sei. Também, mais uma vez eu fiquei diante de uma coisa que eu já tenho reparado de vez em quando, que quando os homens resolvem ser românticos, eles conseguem às vezes ser muito mais românticos do que as mulheres. Quem lê isso aqui vai perceber. E a grande fantasia, o grande elemento estranho aqui é o fato de que o Abraham vai encontrando a Jenny em variados momentos, sempre de maneira que ele não espera, em situações que ele não espera, em locais que ele não espera, enfim, sempre de uma forma surpreendente, e ela é sempre um pouco mais velha. Desde que ela é criança, passa pela pré-adolescência, pela adolescência, né, até ela se tornar uma jovem mulher. Mas não se passam anos para acontecer isso. Daí a coisa estranha. Eu acho que não dá para chorar, mas eu acho que dá para ficar comovida com o retrato de Jane.